Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui no Centro Espírita Amor, Luz e Caridade para mais uma atividade na nossa casa. Queremos convidar a todos a unir os pensamentos e o coração em uma prece para que a gente possa iniciar com a graça de Deus. Amigo Jesus, queremos chegar Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Não é à toa que esse é um dos capítulos maiores que tem no Evangelho. Se nós olharmos para a nossa vida, não só agora, nesse momento, mas em toda a nossa jornada, desde o nosso nascimento até o momento atual, nós vamos ver que nós passamos por diversos períodos de dor e sofrimento. Diversas vezes nós choramos, nós nos encontramos desesperados e desamparados. Por isso, Jesus trouxe para nós esse consolo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E Kardec retrata e trabalha esse consolo no capítulo 5, com muita propriedade e muita sabedoria. Antes da gente iniciar realmente o capítulo 5, nós vamos falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Essa passagem, bem-aventurados os aflitos, ela se encontra dentro do Sermão da Montanha. Muita gente acha que Jesus, quando ele proferiu o Sermão da Montanha, ele subiu em um monte muito alto e falou a uma grande multidão. Na verdade, a cena não foi bem essa, pelo que nos narram os espíritos e os evangelistas. Jesus, ele estava iniciando a sua peregrinação. Na verdade, o seu trabalho junto ao povo, ele havia se iniciado um tempo antes, lá nas bodas, quando ele transformou a água em vinho. Ali foi o seu primeiro ato público. Mas ele asseverou Maria de que ainda não era o tempo. E esse milagre do vinho, ele já havia percorrido aí toda a Galileia e a fama de Jesus já estava muito grande. E as pessoas, então, acorriam até ele para ouvi-lo e ver os seus milagres. Muitos atraídos pela curiosidade, outros atraídos pela oportunidade de ganhar algum recurso, algum dinheiro, outros até buscando alguma forma de contradizer Jesus, alguma forma de comprovar que ele realmente não era o Messias, não era aquele prometido enviado. Então muitas pessoas procuravam. Então Jesus, junto com os seus discípulos, que já haviam sido escolhidos, e os 12 apóstolos, ele então reúne a multidão num descampado. E como era muito grande o número de pessoas que ali estavam, Jesus subiu numa parte mais alta do terreno.
É como se nós fôssemos à praça pública hoje fazer uma pregação e precisávamos de uma forma de ampliar nossa voz. Então a gente pega um banquinho, um tamborete, ou até mesmo um toquinho, né? Sobe ali em cima para ficar um pouco mais alto. Assim que fez Jesus. Ele subiu num elevadinho do terreno. E ali ele começou, então, a falar o famoso Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele pode ser entendido como a tese, o início da proposta de Jesus. Quando nós vamos defender um ponto de vista, quando nós vamos falar algo com algum embasamento científico, com algum embasamento filosófico, nós começamos com uma introdução. Os estudantes do Enem, eles aprendem a fazer assim as suas redações, porque é a forma mais lógica de apresentar e defender um argumento. Então, a gente começa com uma introdução, onde a gente apresenta a tese que a gente vai defender. Depois a gente coloca no nosso texto, ou nas nossas palavras, os argumentos, de onde nós estamos tirando a base para a nossa tese. E por fim, a gente faz uma conclusão. Jesus fez assim, na sua passagem aqui na Terra. E o Sermão do Monte, ele pode ser considerado como a tese inicial, onde Jesus apresenta todos os postulados daquele ensinamento que ele vinha trazer. A argumentação, ela está ao longo da vida de Jesus, onde ele vivenciou cada um daqueles pontos que ele trouxe no Sermão da Montanha, na sua tese inicial. E o fechamento, a conclusão do seu trabalho, ele deu para a gente quando ele ressuscitou, mostrando para a gente que não existe morte, que a vida ela é longa, né? E que nós temos um propósito de estarmos aqui. Então Jesus ressuscita, fechando aí o seu ciclo de ensinamentos. Mas não nos deixou órfãos. O que ele ensinou está sendo relembrado agora dentro da doutrina espírita e das diversas religiões que aí estão. Então, o Sermão do Monte é essa tese inicial da proposta de Jesus. O Sermão do Monte, ele começa com 8 bem-aventuranças. Todos nós conhecemos muito bem. Para cada uma dessas bem-aventuranças, nós temos uma qualidade, uma virtude que nós precisamos de aprender e uma recompensa por termos aprendido aquela virtude. Então, quando nós falamos em bem-aventurança, nós estamos falando em felicidade. Bem-aventurado é aquele que é feliz. Então, eu me atrevi a colocar o nome dessas bem-aventuranças, desse conjunto de ensinamentos de Jesus, no ciclo da felicidade, que nós vamos entender por quê. Então, quando Jesus fala a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está querendo nos ensinar a humildade. E nós vamos então aprender a humildade e vamos ganhar como recompensa por termos aprendido a humildade, o reino dos céus. E aí, quando a gente pensa em recompensa, a gente pensa que alguém vai chegar e nos dar uma medalha, nos dar um troféu. Não é bem assim. Essa recompensa, ela está inserida na lei de Deus, que nos fala que a toda ação nós temos uma consequência, uma reação, como nós aprendemos nas leis da física. E como nós aprendemos com Kardec, a lei de causa e efeito. Então, quando nós agimos com humildade, nós recebemos do universo a possibilidade de sermos admitidos no reino dos céus. Então, quando nós buscamos
buscamos atender aos ensinamentos de Jesus, nós fazemos isso porque o universo nos solicita essa postura. E nós vamos, à medida que vamos aprendendo e avançando no nosso entendimento, nós vamos recebendo aquilo que o universo tem para nos dar de melhor. No caso da humildade, o reino dos céus. E para cada uma delas, nós vamos ter essa recompensa do universo. Então, a segunda bem-aventurança que nós vamos falar dela hoje, bem-aventurados os aflitos, elas nos ensinam a resignação. E se nós formos resignados, a promessa é que seremos consolados. Se nós aprendermos a mansidão, nós herdaremos a terra. Se nós aprendermos a sermos justos, nós seremos fartos de justiça. Se nós aprendermos a misericórdia, nós alcançaremos a misericórdia. Se nós aprendermos nós vamos ver a Deus, porque somente os puros conseguem entender Deus e enxergar Deus. E se nós formos pacíficos, nós seremos chamados filhos de Deus. Mas se nós observarmos, cada uma dessa bem-aventurança, ela nos fala de um estágio de alma que, para ser alcançado, é necessário que nós alcancemos o estágio anterior. Então, para que eu consiga a resignação, eu tenho que ter primeiro a humildade. Porque se eu não for humilde o suficiente para reconhecer que existe um ser supremo, maior do que eu, que comanda todo o universo e que está a minha vida depositada nas suas mãos, eu não vou conseguir ter a fé suficiente que vai me dar a resignação. Então, para passar de um estágio para outro, eu preciso de ter aprendido no estágio anterior. Por isso que nós estamos falando aqui num ciclo de aprendizado, né? Nós podemos entender que essa primeira etapa, composta das 7 primeiras bem-aventuranças, elas seriam correspondentes ao primeiro ciclo escolar, o ensino fundamental. Quando nós terminarmos esse primeiro ciclo, o ciclo fundamental, nós estaremos aptos a partir, então, para outros ensinamentos. E é bem isso que as bem-aventuranças falam para a gente, porque nós temos 8 bem-aventuranças e não 7, como elas estão aqui. A 8ª bem-aventurança, ela fala para a gente que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja bem, como que eu vou sofrer perseguição por causa da justiça? Quando eu já tiver entendido tudo isso que está aqui para trás. Quando eu for humilde, resignado, manso, justo, misericordioso, puro e pacífico. Aí eu vou lutar pela justiça, pela igualdade de todos. E aqueles que não tiverem alcançado esse estágio evolutivo ainda, eles vão me perseguir. Então, a 8ª bem-aventurança, ela fala para mim de uma mudança de estágio, onde eu paro de pensar somente em mim e passo a pensar no coletivo. Onde eu passo de me preocupar, eu paro de me preocupar somente comigo, com a minha evolução, o meu bem-estar, e passo para eu me preocupar com a humanidade inteira. Então, eu estou mudando de etapa, eu estou saindo aqui do ciclo inicial para passar, então, para uma nova etapa de vida. Eu estou me graduando, né, comparando com o estágio, né, acadêmico aqui na Terra. Então, quando nós passamos para o estágio superior, nós vamos
receber o reino de Deus. Olha que interessante. Quando eu fui humilde, eu também recebi o reino de Deus. Eu recebi o reino de Deus de acordo com o meu entendimento no primeiro estágio. No segundo estágio, eu vou receber um reino de Deus num entendimento superior, mais elevado. E aí, então, a gente começa o ciclo da felicidade novamente. Porque a nossa aprendizado, a nossa evolução, ela não tem fim. Nós vamos ao infinito. Nós somos espíritos imortais. E nós temos que viver e entender que, como espíritos imortais, o nosso objetivo, nós fomos criados para a perfeição, para evoluirmos etapa por etapa. E em cada uma dessas etapas, nós vamos aprender algo novo. Bom, vamos entrar então ao objetivo que nos trouxe aqui hoje, né? Afinal de contas, nós vamos falar sobre a segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando nós falamos na segunda bem-aventurança, nós temos duas perguntas importantes para responder. Primeiro é: quem são aqueles que passam por provações? Quem são as pessoas que sofrem? Quem é que está no mundo passando por alguma dificuldade neste momento? Quem é que padece na Terra? Não é muito difícil a resposta para essa pergunta. E afinal de contas, todas as pessoas no mundo, em especial neste momento, estão sofrendo algum tipo de tribulação. Mas vamos esquecer o momento atual. Vamos ver nossa vida para trás. Passamos por dificuldades. Passamos por muitas dificuldades. Em todos os instantes de nossa vida, passamos por dificuldades. E os Espíritos, no livro dos Espíritos, falam para a gente que todo espírito encarnado, todo espírito que está na Terra passa por dificuldades. Por quê? Porque as atribulações são inerentes à vida corporal. Nós sofremos para nascer, nós sofremos para crescer, nós sofremos quando chegamos à adolescência. Como sofremos? Nós sofremos quando nos tornamos pais, nós sofremos quando os nossos filhos se tornam pais, e nós sofremos no momento da morte. A nossa vida, ela é recheada de sofrimento. E Jesus não prometeu para a gente um paraíso. Jesus falou para a gente: no mundo tereis aflições. Então, essa é a grande verdade que Jesus trouxe para a gente. No mundo, nós vamos passar por aflições. Não adianta. Enquanto nós estivermos sujeitos à matéria, nós estaremos sujeitos às dificuldades inerentes da matéria. O corpo físico, ele é um envoltório perecível e, por isso, sujeito a transformações dolorosas, como o crescimento, o desenvolvimento e a morte. Tem jeito. Em qualquer momento da nossa vida, o nosso corpo físico, que começa a morrer no momento em que nós nascemos, ele estará sujeito a vicissitudes e dificuldades. A outra pergunta que nos cabe responder é: qual é o consolo para os que sofrem? Porque a promessa de Jesus é muito clara: bem-aventurados os aflitos. Então, todos que estão na carne, todos que estão na vida corporal, que estão em sofrimento, são bem-aventurados e receberão o consolo. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Mas nós acreditamos que o consolo, muitas vezes, seja retirar a dor. Haroldo Dutra, ele fala para a gente uma palestra muito bonita sobre esse mesmo tema, que nós ficamos na expectativa que vai vir uma varinha mágica, algo espetacular, que vai nos tirar a dor. Que vai fazer assim: olha, vou resolver seu problema, você não vai sofrer mais. E aí, vai nos tirar a dor. E quando nós fazemos nossas orações,
Nós pedimos isso a Deus. Me livra, meu Deus, dessa dor. Afasta de mim esse sofrimento. Muitas vezes nós fazemos assim, porque nós ainda não entendemos realmente qual é o objetivo do sofrimento na Terra. Então, por essa razão, nós achamos que ser consolado é ficar sem dor. E não é. Jesus fala pra gente, carrega, pega o meu jugo, traz o seu fardo, que eu vos aliviarei. Aliviar. Não vai retirar. Ele não vai recolher o fardo que é nosso. Ele não vai carregar pra gente. Então, quando Jesus promete o alívio, o consolo, ele não está falando em evitar o nosso sofrimento. Maria Malê fala pra gente que se não houvesse sofrimento, deixaríamos de evoluir. Por que o homem saiu da caverna e resolveu morar em uma casa? Porque na caverna ele sofria muito. Então ele resolveu construir uma casa. Por que hoje nós temos ar-condicionado? Porque no calor nós sofremos muito. Então o sofrimento nos faz evoluir fisicamente e moralmente. Se nós alcançamos hoje a tecnologia que nós temos, que nos permite inclusive essa palestra virtual, foi porque nós precisávamos de aliviar o nosso sofrimento. Porque se nós estivéssemos tudo tranquilo, tudo muito bom, com nada nos incomodando, nós não iríamos desenvolver tanta tecnologia. Assim também a gente pode falar do aspecto moral. Nós desenvolvemos moralmente, evoluímos moralmente, depois que nós passamos por um momento de dificuldade, por uma dor. Nós amadurecemos quanto espíritos, quanto pessoas, melhoramos muito, exatamente por isso. Porque a dor é um mecanismo que nos impulsiona para a evolução, para o progresso. Então nós precisamos de entender a função da nossa amiga dor. Porque se ela não fosse nossa amiga, ela não nos ajudaria a crescer. E lembrando que o crescimento é o nosso principal objetivo aqui na Terra. Foi para isso que nós viemos. Nós podemos até achar que nós não precisamos de melhorar, que nós não precisamos de evoluir. Não tem problema. Nós temos uma eternidade pela frente. Nós podemos aguardar bastante tempo. Deus não tem pressa. Jesus nos espera de braços abertos em qualquer instante. Nenhuma ovelha que meu Pai me confiou se perderá. Significa que ninguém vai ficar atrás. Ele vai encontrar mecanismos para que todos nós possamos progredir e chegar através de dificuldades, através de problemas, onde nós vamos exercitando em cada etapa uma virtude diferente, onde nós vamos aprendendo. Aqui não. A gente precisa de sofrer bem, nos falam os espíritos, né? A gente precisa da resignação. Nós precisamos de entender. Então, nós precisamos aprender a sofrer. Então, a palavra mais importante dessa bem-aventurança, a virtude que nós precisamos de aprender é a resignação. Mas o que é resignação? Nós vamos procurar em vários dicionários, vários autores, para a gente poder entender o que é a resignação. Então está lá. Submissão à vontade de alguém ou ao destino. Submissão aliada à constância e paciência em face dos infortúnios. Coragem para suportar os rigores dos infortúnios. Constância numa situação em que se reaja contra ela, ou sendo paciente, se lamente dela.
Submissão paciente aos sofrimentos da vida. Disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação. Docilidade, obediência, subalternidade. Disposição para aceitar um estado de dependência. Então, a resignação é não murmurar, é ter paciência, é tolerar a dificuldade, é entender que ela é boa para a gente. Mas será que ser resignado é ficar paradinho, esperando tudo acontecer de ruim? Tudo mal acontece e eu fico ali, quietinho, parado, sem nada procurar, sem nada fazer para melhorar. Se fosse dessa forma, nós não teríamos saído da caverna. Estaríamos resignados, sentados na caverna, sofrendo os rigores do frio, da chuva, do vento, do calor. Mas nós nos movimentamos. E Santo Agostinho fala para a gente que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. E a coragem. Agostinho, ele é um grande sábio, né? Ele sabia dizer as coisas de uma forma muito clara, muito profunda. E quando ele fala para a gente que a gente precisa de coragem, ele está nos convidando para modificar as coisas que estão à nossa volta. E aí a gente fica pensando, mas Santo Agostinho, então, está contradizendo os ensinamentos dos Espíritos? Será que Santo Agostinho entendeu que a gente tem que ser resignado? Caio Barchuta fala para a gente que a resignação é a coragem da virtude. Nós temos que aliar a coragem de mudar, de não aceitar as coisas como estão, com a coragem de se resignar. Olha que coisa difícil. Como que nós vamos fazer isso? É contraditório, né? Nós encontramos então a oração da serenidade, que nos ensina tudo o que nós precisamos de saber a esse respeito. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para conhecer a diferença entre as duas. Fato é que os Espíritos falam para a gente que existem dois tipos de dificuldades, dois tipos de provação. Aquela que nós não conseguimos mudar, aquela que nós planejamos lá no plano espiritual, quando fizemos o nosso planejamento reencarnatório, e que nós precisamos de passar por ela. Por exemplo, uma criança que nasce com um câncer que não tem cura. Ele precisa passar por isso. Não tem outra forma de resolver. Não tem cura. Ele vai ter que se resignar. Os seus pais terão que se resignar. A família vai ter que se resignar. Mas a maioria das coisas nós temos a capacidade de mudar. Para isso nós temos o livre-arbítrio. A maioria das coisas, a mudança está nas nossas mãos. E aí nós vamos ter que lembrar Santo Agostinho. Nós precisamos de ter a coragem para poder mudar. Mas eu preciso de sabedoria. O que eu posso mudar e o que eu preciso resignar? Essa é a grande questão. Lucas fala para a gente, no capítulo, Mateus, fala para a gente no capítulo 5, versículo 5. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida,
permitivos quitá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Essa é a grande proposta que Jesus trouxe para a gente. Nós passamos pela dificuldade para quitar as nossas dívidas no passado. Nós passamos pela dificuldade para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Haroldo Dutra, nessa palestra que eu já citei, ele conta a história da lagosta. Mas eu não vou contar a história da lagosta, porque a lagosta está muito distante da gente. A lagosta está lá no mar, nós estamos aqui em Minas Gerais, então a lagosta não é um bom exemplo para a gente. Além do mais, ficar com vontade de comer lagosta, e nessa situação que nós estamos, comer lagosta não é uma boa opção. Vai ter que andar muito para procurar essa lagosta. Então, eu vou contar para vocês a história da cigarra, que é bem parecida com a história da lagosta. Vocês já devem ter visto nas árvores a casquinha da cigarra. Vocês já devem ter ouvido a cigarra cantar. E existe uma história muito conhecida de que a cigarra canta até estourar. Não é verdade. Sinto muito se estou decepcionando aí as crenças de vocês. Mas não é verdade. A cigarra canta porque ela precisa de inflar o seu corpo de ar para estourar aquela casca, para ela poder crescer. Cada vez que a cigarra precisa fazer uma etapa de crescimento, passar por uma etapa do seu desenvolvimento, ela precisa de cantar. Então a cigarra, ela nasceu pequenininha e ela construiu uma casca em volta de si, porque a cigarra não tem esqueleto como nós temos. O esqueleto da cigarra ele está do lado de fora do corpo. É uma carapaça. Então o corpinho da cigarra está lá, crescendo dentro daquela carapaça. Quando a cigarra fica apertada ali dentro, quando aquele espaço já não está mais suficiente para abrigar aquela cigarra, ela precisa então trocar de casca. Então ela canta, ela faz aquele barulho, que ela está inflando o seu corpo de ar, para fazer uma pressão de dentro para fora, romper a casca. Sai daquela casca, larga ela lá coladinha na árvore e constrói outra casca em torno de si. E assim ela vai, de fase em fase, de etapa em etapa. Cada vez que ela precisa crescer, ela abandona uma casca pequena e constrói uma casca um pouco melhor. Até que ela termina o seu ciclo e morre, como todos nós. Nós somos como a cigarra. Nós precisamos de crescer, mas nós temos uma casca. A nossa casca são as nossas ilusões. São as coisas que nós temos na nossa vida que a gente acha que vai nos proteger, acha que vai nos dar segurança. Só que de tempos, nós precisamos de abrir mão dessa casca para conquistar uma casca nova, uma casca maior. E esse processo de crescimento provoca dor. Sair de uma casca para produzir uma casca nova. Assim é que nós fazemos o processo evolutivo, de casca em casca. Então hoje nós sentimos necessidade de crescer. Então nós vamos abrir mão de crenças, de valores, de conquistas, de bens, para que a gente possa crescer. Nós não queremos isso. Nós queremos abrir mão das nossas conquistas, dos nossos valores. Não, por isso é tão doloroso. Mas é necessário, porque uma nova etapa de crescimento nos convida. Uma nova etapa de vida nos convida. E se nós ficarmos presos naquela casca pequena e apertada, o nosso sofrimento ainda vai ser maior. Então é necessário trocar de casca. O nosso corpinho, o nosso espírito, ele já não cabe mais dentro daquela casca. Isso que Mateus vai falar para a gente. Se nós soubermos o valor que tem as dores, nós estaremos felizes por passar pelo
porque nós estamos quitando as nossas dívidas, nós estamos resgatando os nossos débitos, nós estamos aprendendo coisas novas e com isso nós vamos crescendo e seremos felizes no futuro. É o que Jesus nos oferece. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se nós aprendermos a sofrer bem, nós seremos consolados. Nós vamos ler para vocês uma mensagem que está no livro Fonte e Viva. É uma mensagem de Emmanuel, no capítulo 27. Ele fala sobre a destruição e a miséria. Essa mensagem ele escreveu baseada na carta de Paulo aos Romanos. Em teus caminhos há destruição e miséria. E Emmanuel fala para a gente que quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infelicidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Então ele vai falar para a gente que quando nós agimos de forma imprevidente, de forma irresponsável, fugindo à proposta de Cristo, nós deixamos ao nosso redor um mar de misérias. Porque nós somos exemplos. Nós somos exemplos para os nossos filhos, nós somos exemplos para os nossos familiares, para as pessoas com quem convivemos. Então, as nossas atitudes, se são boas, elas são copiadas. Mas se elas são ruins, elas são também copiadas. E muito lamentadas. Porque nós arrastamos com o nosso exemplo uma série de irmãos que caminham conosco. A nossa responsabilidade é muito grande. Então, dependendo da forma com que eu me movimento no mundo, com a qual eu me posiciono, eu posso estar contribuindo ou prejudicando uma grande quantidade de pessoas que estão ao meu redor. É isso que ele fala para a gente. Porque se nós nos cristalizarmos na mente da ociosidade, nós vamos eliminar o bom ânimo no coração dos trabalhadores que nos cercam. Se nós cairmos no desfiladeiro da negação, nós vamos destruir a esperança no sentimento de quantos se abeiram na fé. Se nós transferimos nossa alma para a residência do vício, nós vamos sufocar virtudes nascentes nos companheiros de jornadas ainda débeis. Se nós asilamos o desespero, nós vamos apagar o tênue clarão da confiança na alma do próximo que chora. Então nós choramos, nós lamentamos e nós arrastamos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós caímos no vício, nós arrastamos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos desesperamos, nós arrastamos as pessoas que estão ao nosso redor. Mas a determinação para o é ser ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Quando eu não quero crescer, quando eu não quero aprender a lição que a vida quer me dar, quando eu estaciono no meu processo de crescimento, eu estou congelando. Mas mais que isso, eu estou imobilizando os outros. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que seguem o Mestre que encontram. Conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Conhecer Jesus e não fazer mudança,
que Ele pediu para que nós fizéssemos, não nos transformarmos em bem-aventurados, é morrer em vida, é não caminhar rumo à felicidade que nos espera. Essa é a grande proposta. E nós nos encontramos nesses dias em momentos de muita dificuldade, muita aflição. E nós nos perguntamos, será que Deus esqueceu da terra? Será que Jesus resolveu entregar ao serviço? Olha, aquele pessoal lá não tem mais jeito. Eu vou embora, vou procurar outro planeta para governar. Será que foi isso que aconteceu? Nós fomos esquecidos da terra? E agora temos que ficar presos dentro de casa porque Jesus nos deu as costas? Muitas dúvidas nos assolam nesse momento. Muitas questões nos levam a refletir. Onde está a misericórdia divina? E aí, no meio de tanta informação, no meio de tanta coisa esquisita que a gente vê nas redes sociais, nós recebemos essa semana uma mensagem que me parece que é a mais sensata, a mais coerente de todas que eu já vi até o momento. Acredito que muitos de vocês tenham recebido essa mesma mensagem, porque está circulando aí já há alguns dias. Acredito que muitos conheçam. Mas vamos pensar um pouquinho. Não vou colocar a mensagem toda porque ela é muito grande, mas selecionamos alguns trechos para a nossa reflexão, para que a gente possa parar e pensar nesse momento, nas aflições que nós estamos vivendo. A mensagem se chama Em 15 Dias. O autor eu não consegui descobrir, mas pelo conteúdo nós vemos que não é qualquer autor. Com certeza é um espírito muito iluminado, muito sensato. Então ele fala para a gente, queridos irmãos da Terra, que momento extraordinário passa esse planeta. Extraordinário é uma palavra bonita, né? Extraordinário pode ser uma coisa ruim. Mas pelo que ele fala para a gente, extraordinário é uma coisa muito boa. Então é um momento extraordinariamente bom no qual nós passamos na Terra. Em 15 dias, todas as nações do mundo se ajoelharam perante o invisível. Olha que interessante. Todas as nações se ajoelharam perante o invisível. Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. A cidade-luz mergulhada nas trevas. A cidade eterna parece condenada a encontrar o seu fim. Enquanto isso, o planeta Terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. Rios estão ficando cristalinos. O ar está mais puro em todo o mundo e as estrelas estão mais visíveis. Gente, nós não paramos para perceber as mudanças que essa pausa pode causar ao nosso planeta. Nós estamos circulando menos de carro, é menos poluição. Nós estamos consumindo menos, mesmo porque não tem como consumir mais. É menos lixo sendo gerado. Olha que pausa bendita para a natureza. O organismo vivo chamado Terra, ele está se recuperando. Ele está tendo uma pausa para se refazer do seu desgaste. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam o seu egoísmo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da terra regenerada. Olha que interessante. Como que nós estamos nesse momento? Nós estamos entre aqueles que estão se destacando na solidariedade ou entre aqueles que insistem em manter o egoísmo?
Porque que o mundo vai passar por um estágio de regeneração, isso nós já sabemos. E nós estamos esperando por esse momento. Mas como vai ser? Vai ser da noite para o dia? Como que nós vamos mudar os nossos hábitos para chegar no mundo de regeneração? Como que nós vamos transformar a nossa vida para merecer um mundo de regeneração? E que ironia, esse vírus abençoado parece não atacar animais. O seu alvo é a espécie humana. Abençoado sim, pois nos foi ensinado que a dor é grande professora. E quantas lições podem ser aprendidas com essa situação? Sabemos que para o espírito na matéria é difícil ver as coisas com os olhos da alma. Mas creiam, o que acontece nesse momento é uma oportunidade única que os outros homens não tiveram. Nós estamos sendo abençoados por passar por este momento de transição sem guerras, sem grandes conflitos, sem a autodestruição da sociedade antiga, mas que igualmente afeta a vida de todos. A solidariedade que Jesus nos pede, a misericórdia, a humildade, todas as virtudes que estão contidas na bem-aventurança, nós podemos aprender agora, através do exercício que nós viemos fazer aqui, um exercício de crescimento, deixando para trás toda a casca antiga, pequena, apertada, aquela carapaça que não nos cabe mais, para tomar outra, maior, com mais espaço, onde nós vamos ter mais facilidade de nos movimentar e menos dor. Nesse planeta tão amado por Jesus, recebeu a chave maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se afastarão para aprenderem na dor da solidão a importância do coletivo. Sentirão na falta de contato humano a importância de um abraço. Quanto aprendizado, linda mensagem. Mas feliz daquele que entende esse momento sublime. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e amor infinito. Nós não estamos desamparados, nunca estivemos. É finalmente chegada a hora. A terra amada não será mais a mesma. Se pudessem ver o que vemos, veriam o espetáculo que está sendo a mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração? Que força tem o pensamento? O que mais temos feito nos últimos dias é orar, é pedir a Deus o amparo, é pedir a Deus que proteja os mais fracos. Hoje nós nos importamos com um ambulante que tem uma barraquinha na esquina. Hoje nós importamos com aquelas pessoas que vivem amontoadas nas favelas e não tem dinheiro para comprar um sabão. Hoje nós estamos preocupados com aqueles que vivem do comércio e não têm como pagar suas contas. Hoje nós estamos preocupados com o outro. Hoje nós estamos aprendendo a fraternidade. Então, que motivo existe para ter medo? O momento é de esperança. O momento é de mudança. Mudança para uma nova era. E também é chegada a hora de espalhar a esperança. Como nos falou Emmanuel na mensagem anterior. Se nós perdemos a esperança, nós afetamos aqueles que estão ao nosso lado. Mas se nós mantemos a esperança, nós contaminamos a todos que estão ao nosso lado. Aqueles que têm consciência do atual momento têm a enorme missão
de levar esperança aos corações dos sofredores. Sejam semeadores da esperança. Bem-aventurados os que entenderem e aproveitarem esse momento, pois quando tudo passar, serão bem-vindos a um planeta de regeneração. Vamos refletir nas nossas posturas. Vamos pensar na forma como nós estamos conduzindo a nossa vida. Vamos relembrar os ensinamentos do Mestre. Vamos aproveitar essa pausa bendita em nossas vidas, a convivência fraterna dentro do nosso lar, o amparo que a espiritualidade amiga está derramando sobre nós nesse momento, para promovermos em nós essa mudança. Essa mudança ela não vem de fora, essa mudança vem de dentro de nós. É necessário que nós sintamos a necessidade de mudar. É necessário que nós incorporemos em nossas vidas todo esse ensinamento. Meditamos nele no nosso dia a dia, como eles se aplicam em nós, e devolvemos esses ensinamentos para a humanidade, em forma de amor, em forma de fraternidade, para que juntos possamos receber essa terra bem-aventurada que nos espera. Que Jesus nos ampare, nos guarde e nos proteja. Fiquem com Deus.